Por amar Miu Mang, Dong Jun escolhe abrir mão desse amor, pois apaixonar-se por Miu Mang causaria sua própria destruição. No entanto, o reaparecimento de Miu Mang abala o coração de Dong Jun. Afinal, ela ansiava demais por ele, e também desejava, mais do que tudo, poder sobreviver à sua doença terminal. Depois de passar por tudo isso, Dong Jun não se preocupa mais tanto com as consequências, decidindo aproveitar o tempo que lhe resta para viver essa felicidade ao máximo. Ao mesmo tempo, sua tia decide consultar o médico sobre os detalhes de uma cirurgia. No entanto, a enfermeira informa que o hospital não possui o médico que ela mencionou. Acontece que, anteriormente, Dong Jun levou sua tia ao hospital para uma consulta. Naquela ocasião, foi Miu Mang quem se disfarçou de médico. Para não preocupar sua tia, Dong Jun encenou aquela farsa com Miu Mang, chegando a mentir que sua doença poderia ser curada. Quando a tia descobre que o médico nunca existiu, o choque emocional faz com que Wei Jingwen, a tia, sofra uma recaída e desmaie. Ao saber que sua tia havia desmaiado, Dong Jun corre apressadamente ao hospital, cheia de preocupação com seu estado de saúde. No entanto, nesse momento, tudo que a tia quer é saber a verdade. Ela insiste em trocar de hospital imediatamente para buscar outro tratamento. Percebendo que já não poderia mais esconder, Dong Jun conta toda a verdade. Ao ouvir sua confissão, a tia desaba em lágrimas, o que agrava ainda mais sua condição. O tio, forte e calmo, pede para que Dong Jun se afaste temporariamente, até que a situação da tia se estabilize. Ao sair, Dong Jun encontra novamente a mãe de Miu Mang. Assim que a vê, Dong Jun começa a chorar, implorando que ela a ajude. Ela diz que está sem saída, que não consegue explicar para sua tia sobre a própria morte iminente. Antes que Dong Jun terminasse de falar, a mãe de Miu Mang prontamente responde que pode ajudá-la. Embora ela não pudesse salvá-la da morte, poderia mudar seu destino, apagar a relação entre Dong Jun e Miu Mang, fazer com que eles nunca tivessem se conhecido, sem lembranças um do outro, sem o contrato. Assim, Dong Jun seguiria seu destino original, morreria como uma paciente comum, tentando com todas as forças sobreviver através do tratamento. Além disso, essa escolha evitaria tanto a extinção do mundo quanto a morte de alguém que a amava. Apesar dessa solução implicar esquecer completamente Miu Mang, Dong Jun também impediria que Miu Mang morresse por ela, e salvaria sua tia da dor causada por suas mentiras. Após refletir um pouco, Dong Jun decide aceitar a ajuda da mãe de Miu Mang. A partir desse dia, Miu Mang e Dong Jun começaram novas vidas. Miu Mang voltou ao seu trabalho de punir os maus, enquanto Dong Jun prosseguiu com seu tratamento, conforme o plano original. Talvez fosse destino, mas os dois acabaram se reencontrando no hospital. Naquele momento, eles não se reconheciam, tratando um ao outro apenas como estranhos. No dia seguinte, eles se encontraram novamente de forma inesperada. Dong Jun deixou cair uma pulseira de cordão vermelho, e ao abaixar para pegá-la, Miu Mang apareceu. Naquele momento, Miu Mang estava punindo um malfeitor. Seu poder era tão forte que os alarmes dos carros próximos começaram a disparar um após o outro. O barulho acabou chamando a atenção de Dong Jun. A aparição repentina de Dong Jun obrigou Miu Mang a interromper seu ato. Depois, Dong Jun o convidou para tomar um café. Curiosa sobre o que tinha acabado de testemunhar, Dong Jun perguntou como ele conseguirá fazer todos aqueles carros soarem seus alarmes. Miu Mang não respondeu, mas ficou intrigado com a espontaneidade e franqueza de Dong Jun. Quando Dong Jun comentou que o havia visto no dia anterior, Miu Mang ficou chocado. Afinal, nunca antes um humano conseguirá se lembrar de seu rosto. Cheio de dúvidas, Miu Mang procurou sua mãe para desabafar, mas a mãe, sabendo de toda a verdade, preferiu ficar em silêncio, sem revelar nada. À noite, Dong Jun foi até o terraço do prédio para tomar um pouco de ar fresco, e, para sua surpresa, encontrou Miu Mang lá também. Ao ver que Miu Mang estava fumando, Dong Jun olhou para ele com desprezo. Miu Mang, por sua vez, achou que Dong Jun estava lá para cometer suicídio, e também demonstrou desdém, mandando-a embora. Foi então que uma fala de Dong Jun agradou profundamente Miu Mang, despertando nele um interesse ainda mais forte por ela. Após Dong Jun sair, Miu Mang a seguiu. Dentro do elevador, Dong Jun repentinamente teve uma crise, sofrendo dores intensas e pedindo ajuda. Miu Mang, sério, perguntou se aquele era o desejo dela. Se eu te ajudar, o que você fará por mim? Mas Dong Jun, teimosa, se recusou a ceder, sem pronunciar sequer uma palavra de súplica. Mesmo assim, Miu Mang não resistiu e amoleceu, estendendo a mão para segurá-la. Depois de aliviá-la da dor, Miu Mang disse que Dong Jun deveria fazer um pedido. Peça para que o mundo acabe. Se até alguém tão bondoso quanto você precisa morrer, enquanto os maus continuam vivos, você não acha isso injusto? Essas palavras deixaram Dong Jun confusa, achando que Miu Mang estava falando bobagens. Miu Mang explicou que, ao segurar sua mão, havia aliviado sua dor. Mas Dong Jun acreditou que foi apenas uma coincidência, desprezando a capacidade dele. Sentindo-se desrespeitado, Miu Mang decidiu mostrar algo mais impactante. Assim que as portas do elevador se abriram, eles foram transportados para a beira do mar.
Diante daquela cena surreal, Dongjun finalmente acreditou nos poderes de Miu Mang. Então, ela perguntou se ele era um humano ou um espírito. Foi nesse momento que Miu Mang revelou sua verdadeira identidade e disse que estava considerando ajudá-la a não sofrer dor até o fim da vida. Mas, para isso, eles precisariam assinar um contrato. Apesar da proposta tentadora, Dongjun não aceitou imediatamente. Enquanto conversavam, Miu Mang sentiu uma emoção inexplicável brotar em seu peito. Sem perceber, estendeu a mão para Dongjun. Tudo ali parecia tão familiar, mas ele não conseguia se lembrar por quê. Da mesma forma, Dongjun também sentia algo estranho, uma sensação de familiaridade escondida sob a estranheza. Eles também sentiram uma sensação de déjà vu. Justo quando os dois estavam imersos nesse sentimento inexplicável e maravilhoso, Miu Mang de repente voltou para casa, e Dongjun apareceu instantaneamente no elevador, lágrimas escorrendo involuntariamente dos cantos de seus olhos. Olá a todos! Antes de continuar com o vídeo, gostaria de pedir que vocês nos ajudem, curtindo e comentando esse vídeo, para que ele seja indicado a mais pessoas e também se inscrevendo no canal para ajudar no nosso crescimento. Obrigada! Miu Mang também sentiu que havia algo errado e imediatamente foi procurar sua mãe, perguntando o que ela havia feito com ele. A mãe de Miu Mang não escondeu nada e disse que havia feito alterações em Dongjun. Depois disso, Miu Mang foi procurar Dongjun e perguntou se ela havia visto uma garota de cabelo curto no hospital. Dongjun disse que sim, mas que só a ajudou a abrir a tampa de uma garrafa, sem mais interações. Dongjun comentou que havia derramado lágrimas sem motivo e teve um pensamento estranho. Sentiu que precisava ligar para alguém chamado humano. Apesar de haver um número salvo em seu celular, ela não sabia quem era a pessoa. Ouvindo isso, Miu Mang sugeriu que Dongjun ligasse para esse número para tentar descobrir. Dongjun então discou, mas a ligação não foi atendida. No momento, eles não conseguiram obter nenhuma informação útil. Miu Mang se levantou e foi embora. Voltando para casa, pegou seu celular e descobriu que o número para o qual Dongjun havia ligado era, na verdade, o seu próprio número. Ao olhar para o papel de parede do celular, viu que era uma foto dele com Dongjun. Miu Mang ficou completamente chocado e correu para encontrar sua mãe, mas desta vez ela não disse nada. Vendo isso, Miu Mang decidiu investigar por conta própria. Disfarçado de médico, Miu Mang realizou uma ressonância magnética em Dongjun. Aproveitando o momento, ele vasculhou rapidamente o celular de Dongjun, mas ainda não encontrou nenhuma pista útil. No entanto, o que aconteceu em seguida fez com que ambos recuperassem suas memórias. Naquele dia, Dongjun ia iniciar o tratamento contra o câncer. O médico sugeriu que ela raspasse a cabeça, pois isso a faria se sentir um pouco melhor psicologicamente. Assim, Dongjun foi até um salão de beleza, pediu primeiro para fazerem um penteado bonito e, depois de aproveitar esse último penteado, pediu para rasparem seu cabelo. No momento em que o cabeleireiro ia cortar, Dongjun começou a sangrar pelo nariz e desmaiou. Foi então que Miu Mang apareceu repentinamente. Com sua ajuda, Dongjun foi levada de volta ao hospital em segurança. Durante seu estado de inconsciência, Dongjun sonhou com Miu Mang chorando, e o alvo do choro era ela mesma. Vendo Miu Mang em dor, Dongjun foi até ele para confortá-lo. Nesse instante, Dongjun acordou do sonho. Vendo Miu Mang à sua frente, ela estendeu a mão para ele e murmurou, pedindo desculpas. Miu Mang, confuso e sem saber o que fazer, rapidamente se levantou e saiu. Coincidentemente, nesse momento, na mente de Miu Mang surgiram várias imagens, memórias em que Dongjun aparecia cada vez mais claramente. Essas memórias deixaram Miu Mang desconfiado de que algo estava muito errado. Para entender a situação, Miu Mang entrou no sonho de Dongjun. Lá, ele mostrou a ela seu próprio mundo, um mundo em preto e branco, sem cor, onde todas as plantas estavam mortas. O motivo de levá-la até ali era para ver se Dongjun se lembraria de algo. No entanto, Dongjun disse que aquele lugar não lhe parecia familiar. Vendo Dongjun sorrindo diante dele, Miu Mang, incapaz de conter seus sentimentos, lembrou-se de cenas do passado e a beijou impulsivamente. No momento do beijo, inúmeras memórias invadiram simultaneamente a mente dos dois. Com a enxurrada de recordações, Dongjun finalmente se lembrou de tudo o que havia acontecido anteriormente. Despertando do sonho, Dongjun pegou o caderno que estava sobre a mesa e viu que tudo que havia registrado antes começou a reaparecer em sua mente. Imediatamente, ela correu para casa em busca de Miu Mang. Mas, ao chegar, a casa já não era mais a mesma. Miu Mang também não estava mais lá. Sentindo uma dor profunda no coração, Dongjun se culpou, acreditando que só poderia ter enlouquecido para ter tomado tais decisões. Enquanto se lamentava, Miu Mang ligou para ela. Ouvindo a voz ao telefone e percebendo que ela vinha de perto, Dongjun virou a cabeça rapidamente. E, nesse instante, os dois finalmente se reencontraram. O que está acontecendo? Dongjun perguntou. Apesar de tudo o que passaram, eles ainda não conseguiam escapar do destino. Embora a recuperação das memórias tenha trazido de volta o amor a Dongjun, ela também passou a se preocupar. Temia que, por sua causa, Miu Mang desaparecesse.
Ao saber que Miu Mang havia se preparado para se sacrificar desde o início, Dong-jun sentiu-se ainda mais angustiada. Sabendo que ele já havia tomado sua decisão, tudo que Dong-jun pôde fazer foi aceitar, resignada, o que o destino havia traçado. Depois, os dois voltaram juntos para o hospital. Ao encontrar a tia de Dong-jun, Miu Mang declarou diretamente que queria se casar com Dong-jun. A tia ficou muito feliz ao ouvir isso, mas Dong-jun disse que eles ainda não haviam decidido, pois em seu coração ela não conseguia aceitar que Miu Mang tivesse que morrer por sua causa. Seu coração estava cheio de conflitos e culpa. Mais tarde, Dong-jun procurou a mãe de Miu Mang para pedir sua ajuda mais uma vez, mas a resposta que recebeu foi para aceitar o arranjo do destino. A mãe de Miu Mang explicou que essa era a escolha dele e também a vontade do destino. Aceite de coração aberto, disse ela, porque sua sobrevivência é o que Miu Mang mais deseja. Por fim, Dong-jun teve que aceitar esse chamado destino. A partir desse dia, Dong-jun começou a valorizar ainda mais cada momento ao lado de Miu Mang. Nos poucos dias que restavam, eles fizeram juntos tudo o que conseguiam imaginar, protegendo cuidadosamente essa felicidade. No último dia, Dong-jun fez um desejo: queria ver o mundo de Miu Mang. Assim, os dois foram para um mundo desolado, sem pessoas, sem qualquer forma de vida. Era um mundo tomado pela morte e pela solidão, impregnado pelo cheiro de Miu Mang. No final, chegaram a uma igreja. Mesmo sabendo que, num mundo sem humanos, orações eram inúteis, Dong-jun ainda assim quis tentar. Quando Miu Mang soube que o desejo de Dong-jun era nunca mais se apaixonar por outra pessoa, seu coração doeu profundamente. Ele se odiava por não poder trazer felicidade a Dong-jun e por essa cruel armadilha do destino. Diante do amor ardente de Dong-jun, Miu Mang só pôde responder com um beijo apaixonado, o último beijo. Sabendo que estava prestes a desaparecer, Dong-jun expressou seu amor de forma ainda mais intensa. Conforme o tempo passava, Miu Mang começou a desaparecer lentamente. No último momento, ele levou consigo toda a dor de Dong-jun. Assim, Miu Mang se dissipou diante dos olhos de Dong-jun, levando embora a dor e também a felicidade, deixando apenas gritos dilacerantes de sofrimento. Nesse momento, o amor inabalável dos dois tocou o céu, que também derramou lágrimas. Com o desaparecimento de Miu Mang, a doença de Dong-jun também foi curada. Ela retomou sua vida e voltou a trabalhar. Mesmo sem Miu Mang ao seu lado, Dong-jun frequentemente ia até a casa dele, sustentando-se apenas pelas preciosas lembranças que tinha. Um dia, por acaso, Dong-jun encontrou a mãe de Miu Mang em um ponto de ônibus. Ela soube que a mãe havia prolongado sua vida humana graças ao coração humano que agora possuía. Dong-jun ficou feliz por ela. Da mesma forma, vendo que Dong-jun estava vivendo bem, a mãe de Miu Mang também ficou muito satisfeita. Depois de todos os testes e provações que passaram, ela decidiu, permitiria que Miu Mang voltasse ao mundo humano, para viver como um ser humano comum e ser feliz ao lado de Dong-jun. Enquanto isso, no ônibus, Dong-jun ainda não sabia que Miu Mang havia retornado. Foi só quando o motorista freou bruscamente e Dong-jun sentiu alguém agarrando sua mão que, ao levantar o olhar, viu que era Miu Mang. A felicidade veio tão de repente que Dong-jun demorou a acreditar. Ao ouvir Miu Mang falar com ela, Dong-jun finalmente percebeu que ele realmente havia voltado. Desde então, os dois passaram a viver uma vida feliz e despreocupada, sem vergonha ou arrependimentos. E assim chegamos ao final. Um dorama coreano que dividiu opiniões. Enquanto alguns criticam o visual do protagonista, os diálogos complexos e a trama considerada clichê, outros enxergam uma obra profunda, capaz de emocionar a cada episódio e tocar o coração de quem assiste. Mas, no fim das contas, o que realmente importa é a mensagem que essa história carrega. Um amor puro, verdadeiro, onde dois corações se entregam sem reservas e são capazes de se sacrificar um pelo outro. Talvez seja justamente esse tipo de amor que hoje faz tanta falta nos corações das pessoas.